Se você quer histórias além do que o YouTube permite, o Dark Stream Club é seu lugar. Link na descrição. Prepare-se para uma história que desafia limites e redefine o amor. Em um encontro inesperado entre laços familiares e sentimentos profundos, Carlos, um homem viúvo, e sua sogra Helena se veem envolvidos em um romance que mistura ternura e paixão. Como será que esse amor proibido impactará suas vidas e as relações familiares? Fique conosco e descubra como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Carlos, um homem de 55 anos e viúva há 3, vivia uma vida tranquila em sua casa modesta na cidade de São Paulo. A rotina se resumia a trabalho, algumas partidas de dominó com os amigos e os cuidados com a casa. Tudo mudou quando sua sogra, Dona Helena, de 72 anos, enfrentou problemas de saúde e precisou se mudar para a casa dele. Helena sempre teve um espírito acolhedor e uma disposição admirável, o que o fez vê-la como mais do que apenas sua sogra. Nos primeiros dias, Carlos se dedicou a cuidar dela, preparando refeições e oferecendo a companhia que ela tanto precisava. Com o passar do tempo, um sentimento diferente começou a crescer entre eles, algo que eles ambos não podiam ignorar. Helena, com seu olhar carinhoso e histórias encantadoras, despertava em Carlos emoções que ele acreditava estarem adormecidas. O clima em casa tornou-se mais leve e descontraído, misturando risos e conversas mais profundas. A tensão inicial foi se dissipando, e os dois se sentiam cada vez mais à vontade um com o outro, como se estivessem reencontrando um velho amor. Num dia ensolarado, enquanto Carlos e Helena preparavam um almoço juntos, algo inesperado aconteceu. Carlos, distraído com a conversa e o clima agradável, acabou hesitando ao passar os ingredientes. Seus dedos tocaram os de Helena. Foi um toque simples, mas suficiente para que os olhares se cruzassem de forma intensa. O ambiente ficou carregado de uma nova tensão que não estava ali antes. Ambos sentiram o coração acelerar e, em meio a uma risada nervosa, olharam para o lado, como se tentassem desviar da nova realidade que se apresentava diante deles. No entanto, o magnetismo entre eles era inegável. Durante as refeições, as conversas começaram a se aprofundar, e aqueles momentos passaram a ser aguardados com grande expectativa. O riso de Helena, que sempre iluminou a casa, se tornou o som mais doce que Carlos poderia ouvir. Sem perceber, os dois estavam cada vez mais próximos, compartilhando segredos e confissões sobre suas vidas, medos e anseios. Era uma amizade que flertava com algo mais, e as linhas que separavam o amor do carinho começaram a se borrar. Algumas semanas se passaram, e a atmosfera em casa mudará completamente. Carlos passou a olhar para Dona Helena com outros olhos, e ela também começava a perceber que algo especial estava acontecendo entre eles. Em uma noite tranquila, enquanto assistiam a um filme na sala, Helena se aproximou de Carlos, aconchegando-se em seu lado. O calor do corpo dela contra o dele despertou uma onda de emoções conflitantes. O filme se passava sem que eles realmente prestassem atenção, envolvidos na presença um do outro. Quando os créditos começaram a rolar, Carlos sentiu um impulso inexplicável e, com um gesto suave, segurou a mão de Helena. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com um misto de surpresa e desejo. Não havia mais como negar. Levantando-se, Carlos a olhou e, em um momento corajoso, aproximou-se e beijou-a levemente nos lábios. O beijo, embora tímido, carregava a intensidade de todos esses dias acumulados de sentimentos e cumplicidade. Helena retribuiu o beijo, um gesto que parecia tanto um reconhecimento dos novos sentimentos quanto um poderosíssimo convite a algo mais profundo. A partir daquele momento, Carlos e Helena se entregaram a um romance inesperado e proibido, mas também cheio de ternura e carinho. Os momentos juntos passaram a ser recheados de pequenos gestos, olhares cúmplices e sorrisos discretos que falavam mais do que palavras. Carlos sentia que havia renascido, que a vida com Helena enchia sua alma de um novo propósito. Passavam tardes passeando no parque e conversando sobre suas vidas, e cada pequena interação parecia fortalecer o laço entre eles. No entanto, a realidade se impunha de forma sempre presente. Carlos sabia que o que estavam vivendo não era comum e que, se descoberto, poderia causar estragos nas relações com a família. Mas, ao mesmo tempo,
não conseguir se afastar do amor que crescia entre eles se tornava cada vez mais difícil. A alegria que Helena trazia para sua vida fazia com que os riscos parecessem pequenos e distantes. Cada dia, a ligação entre eles se tornava mais forte, fazendo Carlos refletir sobre o que realmente importava em sua vida. O amor não seguia normas, e, naqueles momentos únicos ao lado de Helena, ele redescobria a felicidade que jamais pensou que poderia encontrar novamente. Nos dias seguintes ao beijo, a vida na casa de Carlos e Helena tomou um novo rumo. Benéficos e avassaladores ao mesmo tempo, os sentimentos despertados entre eles eram como um fogo que ardia lentamente, mas que a qualquer momento poderia se transformar em chamas. Cada olhar se tornava um convite, cada toque um lembrete do que estavam construindo juntos. Por mais que tentassem agir normalmente, existia uma tensão palpável no ar que tornava difícil ignorar o que estava entre os dois. A rotina cotidiana agora incluía sussurros e risos abafados, ensaios de uma nova vida, onde cada pequeno gesto significava um novo passo rumo a um amor que parecia tão certo e tão proibido ao mesmo tempo. Em um desses momentos, enquanto tomavam café da manhã, Helena olhou para Carlos com um brilho nos olhos e, em um gesto ousado, segurou sua mão sobre a mesa. A conexão que sentiam era inegável, e era quase como se o mundo tivesse desaparecido ao redor deles. Certa tarde, no parque onde costumavam passear, Carlos e Helena se sentaram em um banco sob a sombra de uma árvore frondosa. O sol filtrava-se suavemente pelas folhas, criando um cenário perfeito para um novo capítulo de suas vidas. Enquanto conversavam sobre o passado e seus sonhos, Carlos se lembrou de um lugar que adorava visitar, uma pequena cachoeira nas montanhas. Ao compartilhar essa memória, ele notou o olhar curioso de Helena e decidiu convidá-la para uma visita. O entusiasmo dela foi contagiante, e ambos sentiram a possibilidade de uma nova aventura juntos. Uma paixão que antes parecia não passar de uma ilusão agora se tornava a razão para que Carlos se sentisse vivo novamente. Helena sorriu de maneira especial, cheia de expectativa, e a ideia de fugir da rotina para um dia de liberdade ao ar livre parecia renová-los. Finalmente, o dia da viagem chegou. Carlos preparou detalhes como um piquenique e até uma garrafa de vinho, ansioso pela felicidade de Helena. A cada quilômetro percorrido, a adrenalina e a empolgação enchiam seus corações. A paisagem exuberante e os sons da natureza criavam um pano de fundo perfeito para o que seria mais do que um simples passeio, mas um momento emblemático na história deles. Ao chegar à cachoeira, a beleza do lugar os deixou maravilhados. A água cristalina caía em ritmo suave, e a luz do sol fazia brilhar pequenas gotas que pareciam joias. Carlos e Helena se olharam, e naquele instante, souberam que estavam em um lugar especial, um refúgio longe de tudo, onde poderiam se permitir viver intensamente seus sentimentos. Quando Carlos segurou a mão de Helena novamente, algo profundo e verdadeiro aconteceu entre os dois, como se a natureza estivesse celebrando o amor que florescia entre eles. Após uma tarde cheia de risadas, conversas e momentos de silêncio que falavam mais que 1000 palavras, Carlos e Helena se sentaram na beira da cachoeira para um refrescante piquenique. Enquanto degustavam as delícias que ele havia preparado, a conversa fluiu naturalmente, tocando em histórias familiares, seus sonhos e o que esperavam do futuro. Nesse ambiente despretensioso, Carlos decidiu abrir seu coração. Ele falou sobre seu medo de que o que estavam vivenciando pudesse ser mal interpretado, que a sociedade os julgasse. Helena escutou atentamente e, em seguida, compartilhou a própria perspectiva. Para ela, o amor não seguia regras, já era algo que se sentia, não algo que se explicava. Olhando nos olhos de Carlos, ela o incentivou a não ter medo de viver esse sentimento. Ao ver a coragem dela, Carlos percebeu que estava pronto para enfrentar o que quer que viesse. Eles foram impulsionados pela força do amor que passaram a reconhecer e aceitar, prometendo a si mesmos que os momentos juntos seriam não apenas um namoro, mas uma jornada de descoberta e felicidade, independente das vozes que poderiam surgir lá fora. Nos dias que se seguiram ao beijo, a vida de Carlos e Helena tomou um rumo novo e emocionante. A cada manhã, eles encontravam pequenos momentos para se conectar, seja durante o café da manhã, enquanto preparavam as refeições juntos, ou até mesmo em passeios pela cidade. Helena estava radiante, e Carlos não conseguia deixar de admirar a energia e a alegria que ela trazia para sua vida.
No entanto, havia também um ar de preocupação pairando sobre eles. A maioria dos amigos e familiares ainda não sabia do romance, e essa incerteza o fazia sentir um nó no estômago. Eles começaram a estabelecer uma nova rotina, onde os olhares furtivos e os sorrisos compartidos se tornaram o combustível de um amor que crescia em silêncio. Apesar de tudo, havia momentos em que ambos sentiam a necessidade de falar sobre o que estava acontecendo entre eles, mas a perspectiva de discutir suas emoções e desejos apenas tornava tudo mais complicado. Após algumas semanas, em uma tarde quente de domingo, Helena sugeriu que eles fossem ao parque. Era um lugar que Carlos sempre adorou, e a ideia de estar ali, ao ar livre, parecia promissora para relaxar e compartilhar mais momentos juntos. No parque, a atmosfera era leve e as flores estavam em plena floração. Carlos e Helena caminhavam lado a lado, perdidos em conversas sobre como eram felizes ali, longe de qualquer preocupação. Os risos ecoavam, e, aos poucos, o clima tenso que existia entre eles foi desaparecendo, dando lugar a uma alegria genuína. Enquanto passeavam, eles se sentaram à sombra de uma árvore frondosa e começaram a lembrar histórias de suas vidas, trocando experiências e revelando as lições que o tempo havia ensinado a cada um deles. Carlos se lembrou de uma viagem que fez quando era mais jovem e como sonhava em conhecer lugares diferentes. Helena falou sobre sua paixão por tango e como sempre quis dançar, mesmo que nunca tivesse tido a oportunidade. A conexão entre eles se tornava sob cada risada compartilhada e cada olhar profundo. Enquanto isso, Carlos percebeu que a única coisa que poderia separá-los eram as opiniões alheias, mas ele não queria deixar que isso interferisse na felicidade que havia encontrado. O momento estava perfeito e, sem pensar duas vezes, ele seguiu seu instinto e segurou a mão de Helena. Essa ação simples parecia repleta de significado, e ela retribuiu o gesto com um sorriso terno. Com o passar das semanas, a cumplicidade entre Carlos e Helena se intensificou, levando-os a explorar seus sentimentos de uma forma que nunca haviam imaginado ser possível. Cada beijo trocado e cada toque compartilhado tornavam-se um ato carregado de emoção. O desejo que surgira entre eles agora estava se transformando em algo profundo e verdadeiro. No entanto, ao mesmo tempo em que exploravam esse novo mundo juntos, a sombra do medo os acompanhava. O medo de ser descobertos, de enfrentar críticas e o receio de que o que tinham poderia acabar de maneira abrupta. Certa noite, enquanto jantavam em casa, Carlos e Helena sentiram a necessidade de discutir seus sentimentos abertamente. Sentaram-se à mesa, e Carlos, com um olhar sério, quebrou o silêncio. Precisamos falar sobre nós, sobre o que estamos vivendo. A voz dele tremia levemente, e Helena sentiu um frio na barriga, mas sabia que aquele era um passo que precisavam dar. O coração de ambos batia forte, e ao redor deles, a atmosfera se tornava mais densa. Com coragem, Carlos confessou que sentia um amor verdadeiro por ela, algo que ia além das convenções e expectativas da sociedade. Helena, emocionada, revelou que também lutava contra seus medos, mas que os momentos ao lado dele eram a maior felicidade que já havia sentido. Após aquela conversa intensa, Carlos e Helena decidiram que, independente do que os outros pensassem, eles iriam viver seu amor. O alívio de desabafar trouxe uma nova leveza para a relação, e a conexão entre eles apenas se fortaleceu. Nos dias seguintes, começaram a fazer pequenos planos, como ir a bailes de dança de salão, já que a paixão por dançar era uma das coisas que os unia. Carlos se ofereceu para inscrever ambos em aulas de tango, e Helena, cheia de entusiasmo, aceitou imediatamente. Cada aula se tornava uma nova oportunidade de se descobrirem juntos, e a confiança mútua foi crescendo a cada passo que aprendiam. A dança se transformou em um belo símbolo do que estavam construindo, um relacionamento harmônico e leve. À medida que se entregavam ao ritmo da dança e do amor, Carlos percebeu que havia encontrado em Helena não apenas uma parceira, mas uma amiga de alma. Juntos, eles faziam planos de uma vida nobre e amorosa, sonhando com um futuro repleto de momentos alegres. Mas, em algum lugar em sua mente, Carlos sabia que tinha que pensar em como apresentariam esse relacionamento para a família, e essa preocupação ficava em um canto sempre presente, desafiando a felicidade que estavam construindo dia após dia. A consciência de que Carlos e Helena precisavam abordar suas famílias sobre o relacionamento começou a tomar forma.
Em uma tarde ensolarada, enquanto estavam na sala assistindo a um filme, Carlos virou-se para Helena e, um tanto nervoso, disse: "Precisamos conversar sobre nossos filhos e o que pensam disso tudo." Helena assentiu, a expressão dela misturava preocupação e determinação. Ambos estavam cientes de que a revelação poderia causar reações variadas. Enquanto o filme continuava em segundo plano, eles começaram a planejar como abordariam o assunto com os filhos de Carlos e a família de Helena. Seria preciso escolher as palavras com cuidado e encontrar o momento certo para isso. O medo do desapontamento e do julgamento pairava no ar, mas ambos concordaram que a sinceridade era o melhor caminho. Olhando nos olhos um do outro, Carlos e Helena prometeram que estariam juntos, não importando o resultado dessa conversa. Esse acordo trouxe um novo nível de conexão entre eles, fortalecendo ainda mais o laço formado por meio de momentos de cumplicidade e amor. Depois de muito discutirem, a decisão foi feita: eles se reuniriam com os filhos de Carlos durante um almoço de domingo. O dia parecia perfeito, com o sol brilhando e uma brisa leve. Helena se ofereceu para preparar o almoço enquanto Carlos se encarregou de convidar os filhos. A expectativa e a ansiedade eram palpáveis enquanto se preparavam. Naquela manhã, na cozinha, Helena estava concentrada em preparar o prato favorito dos filhos de Carlos, enquanto ele a ajudava, cumprindo a promessa de estar ao seu lado em todas as etapas desse novo desafio. À medida que o cheiro da comida se espalhava pela casa, Carlos sentia seu coração acelerar. Ele compartilhou algumas histórias divertidas sobre os dias em que os filhos eram pequenos, tentando aliviar a tensão. Helena retribuiu com um sorriso, sabendo que, independentemente do que aconteceria à mesa, eles tinham um ao outro para apoiar. O momento chegou, e com a mesa posta e uma atmosfera acolhedora, os filhos entraram. Após as primeiras conversas, Carlos soube que era hora de abrir o coração, mas um frio na barriga o fez hesitar. Com todos reunidos à mesa, Carlos se sentou na ponta, enquanto Helena estava ao seu lado. Ele respirou fundo e decidiu que não poderia adiar mais a verdade. "Meus amores, querei compartilhar algo importante com vocês", começou ele, a voz um pouco trêmula. Os filhos olharam para ele com atenção, e o silêncio tomou conta do ambiente. Ele continuou: "Nos últimos meses, conheci melhor a sua avó Helena, e o que começou como um laço de cuidado se transformou em algo mais profundo, em um amor verdadeiro." A reação imediata foi de surpresa. Os olhares se cruzaram e, embora houvesse incredulidade, Carlos viu um pouco de curiosidade também. Helena, percebendo a tensão no ar, optou por se apresentar e explicar com simplicidade o que sentia por Carlos, destacando, sobretudo, as alegrias que haviam compartilhado. A conversa foi intensa, repleta de perguntas e tentativas de entender a nova dinâmica, mas ao fim, alguns sorrisos hesitantes começaram a surgir entre as respostas. Após aquele almoço marcado por emoções intensas, Carlos e Helena notaram que havia um caminho a percorrer para conquistar a aceitação dos filhos. Embora a conversa inicial tivesse resultado em reações diversas, ambos sentiam que a sinceridade havia aberto um novo canal de comunicação. As visitas da família não eram mais as mesmas, mas devagarinho foram se tornando mais frequentes. O entendimento e a aceitação começaram a florescer, e a relação dos filhos com Helena começou a mudar conforme eles viam o impacto positivo que ela tinha na vida do pai. Helena, por sua vez, fez questão de construir laços afetivos com os filhos de Carlos, procurando se aproximar deles não apenas como sogra, mas como uma amiga. Ela os convidava para passeios, trouxe novos elementos de cumplicidade e alegria para casa, e aos poucos os filhos começaram a ver nela mais do que a mãe de Carlos, mas uma mulher que rejuvenesceu seu pai e trouxe de volta um brilho aos olhos dele. Assim, lentamente, a nova família foi se moldando, cada um contribuindo para a construção de um futuro mais alegre e pleno, onde o amor prevalecia sobre tudo. O amor pode surgir nos lugares mais inesperados e desafiar convenções sociais, mostrando que a felicidade deve ser priorizada, mesmo diante do julgamento alheio. A autenticidade em sentir e viver a vida pode trazer novos significados e redescobrir a alegria em relacionamentos tardios. Se você pudesse escolher, que tipo de história gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo? Romances improváveis, superações ou desencontros? Deixe sua sugestão nos comentários.
Você acredita que o amor pode superar barreiras como a idade ou relações familiares? Como você gostaria de lidar com uma situação parecida? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo, onde traremos mais histórias emocionantes e inspiradoras.